Caso Enzo Fernandes, segundo o novo técnico do Chelsea, é página virada. Eu não tenho essa certeza. E é disso que vamos falar no vídeo de hoje. Dê o like, se inscreva, ative o sininho. Rumo a 200 mil inscritos, está bem pertinho. Olha só, 3 recados hoje, tá? Primeiro, amanhã é a minha live com a Paola Colaro sobre o mercado de afiliados. Eu quero conhecer esse mercado, eu quero ouvir sobre isso, adquirir conhecimento. É uma aula grátis. Participa da live. Link na descrição deste vídeo. Nesse link você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp, onde a gente tem os interessados em participar da live. Já temos 200 de pessoas dentro desse grupo, é muita gente. Então lá a gente vai te dar todos os detalhes. A live vai ser na rede tal, no horário tal, vai começar daqui a tanto tempo, a gente te dá o alerta. Entra no grupo, deixa o resto com a gente. Link na descrição. Segundo recado, falando em live, há 3 anos eu tive um câncer de tireoide e eu estou nesse período aí do tratamento, do acompanhamento para evitar o retorno, recidivas, com exames periódicos e tal. E nós estamos no Julho Verde, que é o mês da conscientização dos tumores de cabeça e pescoço, da importância do diagnóstico precoce do tumor de cabeça e pescoço. Sendo assim, eu vou abrir o espaço no canal na sexta-feira às 5 da tarde para uma live com o Dr. Roberto Elias, que é um craque no assunto, um dos maiores especialistas nesse tipo de tumor no Brasil. E foi o anjo que fez a minha cirurgia em 2021. Então, é uma live onde a gente vai prestar serviço, vai passar esse alerta para a galera. Você vai poder mandar perguntas, tirar dúvidas. Se você tem um amigo, alguém da família que está passando por isso, ou você mesmo, você não pode perder essa live. Sexta-feira às 5 da tarde aqui no canal, tá bom? E outro recado das odds supremas. Eu olhei essas odds de hoje aí, teve uma que eu gostei. Ó, essa do meio aí. Palmeiras vence e ambos marcam hoje. 4,20 é a cotação. Hoje tem Fluminense e Palmeiras. Fluminense vence e 0,5 chutes a gol de Germancano. 4,7. Também interessante. Atlético Goianiense e Bahia. Vitória do Dragão e mais de 1,5 gols no jogo, 4,5. E tem várias outras odds supremas do site do Aposta Ganha. Meu QR Code está na tela, aponta a câmera para ele. As maiores cotações do Brasil, Aposta Ganha. Bom, recados dados, vamos lá. O Enzo Fernandes, logo após o título da Argentina, uma rápida contextualização, uma recapitulação do que está havendo. Aliás, algumas pessoas, alguns inscritos do canal vinham mandando nos comentários: Jorge, fala do caso Enzo, fala do caso Enzo. Então hoje a gente tem uma boa oportunidade para tocar no assunto. Argentina campeã da Copa América, depois do jogo, jogadores no ônibus, festejando, cantando uma música que tinha ali trechos racistas e homofóbicos contra jogadores da França. E o Enzo Fernandes estava fazendo uma live nessa hora. Ele estava transmitindo ao vivo esse momento. E aí ele sofreu todo tipo de crítica pelo episódio, e eu nem preciso, gastar tanto tempo para dizer o quão desagradável foi aquilo, quão inoportuno e preconceituoso foi aquilo. A sociedade argentina tem um problema na discussão do racismo, e eu guardo algumas semelhanças com o que a gente vê na Espanha, e esse tema foi muito pauta aqui do canal por causa do Vinícius Júnior, porque são povos que ainda não despertaram para esse problema, para essa questão, para a gravidade desse tipo de postura, desse tipo de comportamento. Eles não entenderam ainda e precisam discutir mais profundamente isso. E a Espanha mesmo começa a fazer alguns movimentos, a partir do futebol, pelo menos, de punições, de uma mudança na maneira como se conduz, como se lida com esse tipo de episódio. E acho que a Argentina precisa partir para isso urgentemente. O que a gente viu nessa live, nessa festa no ônibus da Argentina, é a repetição, por exemplo, do que a gente vê nas arquibancadas da Argentina, na Libertadores, na Sul-Americana, nos jogos de seleção. Sim. Jorge está surpreso? Não estou surpreso. Jorge, a Argentina é um país racista, não devem pisar mais lá, ninguém deve visitar lá, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é disso que se trata, mas é um povo, é uma sociedade que ainda não acordou para esse debate, ainda não quis discutir essa ferida que está aberta. Está fingindo que não tem esse problema, e esse problema existe. Bom, e aí, desdobramentos disso, evidentes. Primeiro, a condenação global, ao gesto do Enzo e dos demais jogadores. Segunda coisa, o Enzo precisou fazer um pedido de desculpas público, mostrando ali arrependimento pelo que fez e tal.
Ah, eu não acredito nesses pedidos de desculpa. Isso é outro tema velho aqui no canal, tá? Eu tenho uma opinião muito firme sobre isso. Ah, é pedido de desculpa só depois que fez a cagada. Ah, é assessoria que faz texto bonitinho. Não me convence. Cara, o que resta ao Enzo Fernandes? O que resta quando você comete um erro, e um erro que é possível ser reparado, né? A não ser quando você tira a vida de alguém, isso não tem reparo, não tem como voltar atrás. As demais falhas, na sua grande maioria, são passíveis de reparação. O que resta fazer? Se desculpar, mostrar um arrependimento e, mais importante do que o pedido de desculpa e a demonstração de arrependimento, é a comprovação desse arrependimento e a mudança de postura, a mudança de comportamento. É isso que vale. Se esse episódio servir para o Enzo Fernandes despertar para isso, para o Enzo Fernandes dar um passo atrás e falar, pô, isso aqui realmente não cabe, né? Isso aqui é bizarro, né? Isso aqui não é aceitável numa vida em comunidade, em sociedade. Pô, beleza, eu vou parar com esse troço. Ótimo, ótimo. Eu vou entender como são as diferenças do nosso mundo, como a gente pode e deve conviver com as diferenças e como isso é saudável. Pô, show, vamos tocar em frente. Eu acredito, assim, eu gosto desses movimentos. Se eles são sinceros, se eles não são, cada um que durma com a sua consciência. Cada um que lide com o peso das suas ações. Eu acredito sempre, presumo sempre a boa-fé das pessoas, o arrependimento. Eu acho que é possível. Tem casos realmente que não dá, né? Tem uns vasos aí que quebram e não consertam mais. Tem uns caras aí que... Ok, mas eu ainda acredito que a essência humana, né, na grande maioria, assim, o ser humano é capaz de mudar a chavinha e tocar em frente. Então, tomara que seja o caso do Enzo Fernandes. Outro desdobramento. O Enzo Fernandes deixou de ser seguido pelos franceses do Chelsea. Então tem lá Malo Gusto, Fofana, Badiashile, Disasi, Nkunku, galera toda deixou de seguir o Enzo Fernandes nas redes sociais. Isso é um sinal de reprovação, né? O cara não vai soltar uma nota ou gravar um vídeo metendo o pau no companheiro de clube, porque isso gera ali um terremoto, mas ele, sutilmente, ele dá um recado ali de reprovação, ó, tô puto com esse cara, pum, deixei de seguir. Pô, isso aqui, pum, deixei, não quero, deixei de seguir. Então, né, para quem sabe ler, o unfollow hoje ele também transmite recado, né? Outro desdobramento, o Chelsea abriu um procedimento interno para investigar esse episódio. O que significa isso? O Chelsea vai concluir se esse fato, mesmo ocorrido longe das dependências do Chelsea, mesmo sem o uniforme do Chelsea, mas se esse fato pode gerar uma punição no âmbito do clube. Porque, ok, você não está com a camisa do Chelsea, você não está servindo ao Chelsea, você não está num pós-jogo do Chelsea, mas você é jogador do Chelsea. É o que a gente sempre fala aqui sobre a vida pessoal que se mistura com a vida profissional. Se eu brigo no trânsito com alguém, se eu desço do meu carro e saio na porrada com alguém no trânsito, e olha que o trânsito é uma coisa que me estressa um pouquinho, né? As barbeiragens no trânsito, não é engarrafamento. Eu fico muito mais incomodado com a falta de gentileza no trânsito, por exemplo, do que ficar 40 minutos preso no engarrafamento. O engarrafamento é algo que eu já sei que não tem muito o que fazer. A falta de educação, as pessoas poderiam se portar de uma maneira melhor. Mas aí se eu desço e saio no braço com um motorista no trânsito... Ah, mas espera aí, isso não é... O Jorge não está narrando um jogo. O Jorge não está gravando o vídeo, né, no de Sola 10, no de 0 a 10. É o Jorge cidadão que, puxa vida, perdeu a cabeça e tal. Ok, mas é o Jorge Igor da TNT Esportes. Então, mesmo se eu não estiver vestindo o uniforme da empresa, eu represento a empresa, até mesmo fora do ambiente de trabalho. As coisas respingam, não tem muito como dissociar. Então, é isso que o Chelsea vai avaliar. O quão prejudicial a marca Chelsea esse gesto foi, esse cântico, essa live, e aí, se de fato a conclusão for essa, ok, punição ao seu Enzo Fernandes. Só que o Enzo Maresca, o novo técnico do Chelsea, já lá nos Estados Unidos, foi perguntado, não tinha jeito, né? Chelsea vai fazer o jogo com o Wrexham, tem a coletiva de véspera de jogo com o técnico, o jogo é hoje, né? Lá nos Estados Unidos, e aí o Maresca já sabia que seria perguntado sobre esse assunto e foi perguntado sobre o episódio do Enzo Fernandes. É importante dizer que o Enzo não está nos Estados Unidos. A galera que jogou Copa América, jogou Eurocopa, ontem mesmo narrei o jogo do Manchester City, e, pô, vários caras aí estavam fora
porque estão ganhando um descanso maior, porque emendaram, né, com Copa América e com Euro. Então é o caso do Enzo. Como ele jogou Copa América, ele não foi relacionado para essa pré-temporada dos Estados Unidos, ele está ganhando uns dias a mais de descanso. Ele e outros jogadores que disputaram esses torneios aí pelas suas seleções. Mas o Maresca foi perguntado, tudo bem, o Enzo não está aqui e tal, ele está descansando, mas como é que vai ser na reapresentação? O que você acha que vai rolar? Como é que está o clima? Como é que está o ambiente? E o técnico do Chelsea disse o seguinte, olha, eu creio que não vai ter problema nenhum na reapresentação, acho que os companheiros vão receber ele bem, o Enzo já esclareceu a situação, o clube também, então não tem nada a acrescentar, não são más pessoas. Essa frase do Enzo, sério, eu também acredito assim, que o Enzo não seja má pessoa. Mas o Enzo, ele teve um comportamento deplorável, sim, é um cântico, é um negócio intolerável para os dias de hoje. Né? Se o Enzo se comporta dessa forma, se ele se relaciona dessa forma com os seus colegas de trabalho e eventuais amigos negros, cara, eu não sei o que é o Enzo no dia a dia. Eu sei que aquele recorte daquela live, ele mostra um lado muito ruim. Muito ruim. Se ele é boa pessoa, se ele tem bom caráter, eu não tenho como medir isso. Eu sei que aquele episódio, o que se tornou público, foi muito lamentável. Foi muito ruim e muito condenável. E assim, eu entendo o técnico do Chelsea tentar colocar uma água na fervura. É óbvio, é o papel dele, tá? Eu não vou condená-lo por isso. Mas é difícil que não tenha um desdobramento, né? Eu acho que vai ser muito importante, já teve conversa, né? Já teve jogador conversando com o Enzo, mas eu acho que vai ser necessário, assim, uma conversa mais profunda, mais olho no olho na reapresentação, principalmente com os franceses do elenco, mas com todo o grupo, porque não é uma questão de desculpa aos que se sentiram ofendidos. Todos, de alguma forma, foram afetados por isso. Os jogadores negros franceses do Chelsea, ainda mais. Mas todos, de alguma maneira, foram impactados por isso. Então, acho que eu não sei se é exatamente assim como o Maresca está vendendo. Não, vai ter problema nenhum, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Eu acho que não está tudo resolvido. Eu acho que o Enzo ainda tem um desafio de reconquistar esses jogadores, né? De mostrar que, de fato, ele está arrependido por isso. Uma coisa é o arrependimento genuíno, outra coisa é, deu ruim, eu preciso, né? Quando a coisa aperta, eu continuo querendo acreditar que é sincero o arrependimento do Enzo. E ele vai ter que, sabe assim, a ponte foi quebrada. A ponte do Enzo Fernandes com esses jogadores, com a galera que ficou chateada e que deixou de seguir, com o Fofaná, com o Nkunku, com o Disasi, o Badiashile, ele vai precisar reconstruir essa ponte. Ele vai precisar costurar essa relação novamente dentro de vestiário. Porque é uma coisa desgastante mesmo, dia a dia, de elenco, de vestiário, de viagem toda hora, treino, você tá vendo o cara todo dia, você tá se relacionando, almoçando, jantando com o cara, dormindo com o cara no hotel, assistindo pré-eleição, você passa mais tempo. Eu não tenho dúvida que se você pegar o período da temporada, o Enzo Fernandes ele vai passar mais tempo dividindo, não é só dividindo, mais tempo total mesmo, tempo de vida com o Nkunku, por exemplo, do que com a família dele. Então, tem um desafio aí para ele, né? E é preciso saber o quão receptivos vão estar os jogadores franceses, o quão magoados eles estão, o quanto eles vão acreditar nos movimentos de desculpa que o Enzo está fazendo, se isso vai ser convincente, se isso não vai ser convincente. Porque eu também não posso chegar aqui e dizer o seguinte, eu defendo o pedido de desculpas, acho legal, acho um gesto bonito e quero acreditar numa, né, sinceridade disso. Mas eu não tenho direito aqui de chegar e dizer, não, o Nkunku tem que aceitar também prontamente. Cara, ele foi o alvo da parada, sabe? Ele sentiu a parada, não fui eu. A minha posição é mais cômoda para avaliar. Pô, pedido de desculpa, nota, eu acho que funciona e tal, mas é preciso saber se funciona de fato pro Fofaná, pro Disasi, pro Nkunku, pra eles. Bateu neles, não bateu em mim. Então esse acho, o maior desafio do Enzo Fernandes. E o desafio de tocar a sua carreira em frente depois disso, porque é uma mancha. Nos tempos atuais, você conviver com uma pecha de racista é um negócio muito sério, muito sério. Então, o Enzo também tem esse desafio interno de superar esse episódio, porque a pressão é enorme, ele vai ouvir muita coisa em estádio, provavelmente, enquanto ele não conseguir limpar a imagem, se é
que ele conseguirá. Vamos ver, mas eu não sei se é tudo tão tranquilo como está dizendo o Maresca, não. Quem é esse Enzo Maresca, ô Jorge, esse técnico do Chelsea? Esse cara trabalhou na comissão técnica do Guardiola até 2023, o City campeão da Champions, tríplice coroa, ele fazia parte dessa comissão técnica e aí ele assumiu o Leicester na segunda divisão e subiu como campeão da segunda divisão com o Leicester na temporada passada. Esse é o cara que vai substituir o Maurício Pochettino e eu não tenho dúvida que já é, em termos de gestão de grupo, o maior desafio da curtíssima carreira do Enzo Maresca como técnico. Não é um entrevero, um probleminha, uma desinteligência. Amigo, isso aí é incêndio de vestiário. É muito sério o que ele vai ter que administrar. E agora tá tudo tranquilo porque o Enzo não tá aí e vários caras também não estão lá nos Estados Unidos. Mas quando rolar a apresentação, a reapresentação em Londres, aí nós vamos ver o tamanho do pepino que o Maresca vai ter que costurar. Mas não tem pepino maior que o do Enzo nessa hora. É mostrar para os companheiros de grupo e para o mundo que ele de fato está arrependido do que fez e ele vai ter que se desculpar e vai ter que fazer movimentos nessa direção. Tomara que não só para o Enzo Fernandes, mas para os argentinos, de uma maneira geral, esse episódio seja educativo. Mas, pelo que a gente ouviu das arquibancadas do Monumental de Núñez nessa semana, quando o Enzo foi lá, eu acho que o povo argentino, em boa parte, não está muito disposto a mudar o pensamento, não. Infelizmente. O que você pensa? Dá para o Enzo costurar isso aí? Não tem jeito? Acredita no pedido de desculpas dele? Não acredita? Like no vídeo se você ficou até o final. Deixa a sua opinião nos comentários. Boa quarta-feira, juízo e tchau!